Mas a fachada é um marketing pra gente. É um ponto importantíssimo a fachada. Ou ela chama atenção por uma coisa, ou ela chama atenção por outra coisa. Ah, mas aí se ela for neutra, então ela não vai chamar atenção, não vai adiantar nada. Você tá jogando dinheiro no lixo. Então, assim, você tá perdendo a oportunidade de estar atraindo, inclusive, o cliente certo. Porque se a fachada tá feia, aquele nome ali tá coisa antiga, um negócio que ou não tá com a manutenção muito bem feita, ou tá feio, uma coisa antiga, você vai atrair clientes que não estão atrás de qualidade. Você tem que ter uma fachada convidativa. Então, se a fachada não é convidativa, eu nem vou entrar. Vocês estão mexendo com a nossa fachada, então a fachada de vocês tem que ser condizente com o atendimento e com o layout da recepção. Eu acho que poderia ser um layout mais de uma casa, à disposição do sofá, das poltronas. A cor do ambiente pode influenciar diretamente na emoção e no comportamento da pessoa. Pensar como que o paciente vai entrar na sala e sentar na cadeira. Será que ele vai dar uma volta na cadeira para sentar? Ou se ele já vai entrar e sentar adequadamente? Onde ele vai botar os pertences dele? O odontólogo, ele é muito parecido com o arquiteto. De que forma vocês planejam, tem um anteprojeto, faz todo aquele planejamento do sorriso, depois mostra pro cliente o 3D, que é o que a gente faz, pra saber se tá harmônico. Porque às vezes até a gente mesmo, pensando ali naquele ambiente, talvez as ideias, na hora que você vai colocar no papel, nem batem. O arquiteto não pode ser você lá e ele aqui. Tem que ter essa interação entre vocês. Tem que ser um jogo aberto. Eu preciso fazer, eu posso fazer, eu quero. Às vezes a gente pensa que vai economizar por não contratar um profissional e acaba gastando mais. Porque não usa o material adequado, porque não consegue achar uma solução que seja similar com um custo mais reduzido. Que isso, um arquiteto, um profissional vai te dar essa possibilidade. Então a gente vai ajudar vocês a entregar essa experiência para o cliente. Isso. Porque é uma experiência. Com certeza. E aí, doctors, estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast para clínicas autogerenciáveis. O podcast que vai transformar a sua clínica na clínica mais desejada e, principalmente, mais lucrativa aí da sua região. Nós estamos aqui todos os domingos, às 10h30, com um novo episódio, falando sobre toda essa questão da gestão, administração, financeiro, comercial, marketing. E hoje nós vamos falar de um assunto que todo dentista adora. Quando você vai construir ou quando você vai reformar, quando você vai montar o seu consultório, sua clínica, seja o primeiro, o segundo, ou a expansão, é a arquitetura, né? É esse projeto que é, na verdade, um sonho, né? Todo mundo, quando faz a odontologia, sonha em ter sua clínica, seu consultório lindo. Só que a gente precisa entender um pouco do que precisa ter nesse projeto, quais elementos, pensar num projeto que pode ter expansão, pensar nos materiais, pensar no conforto do paciente. E aí nós vamos ter uma consultoria hoje aqui, então aproveitem, já podem mandar perguntas, já podem mandar sugestões, enviar para aquele colega que tem uma clínica ou que quer montar uma clínica ou que está montando sua clínica. Nós vamos passar aqui vários insights para você. Nós estamos aqui com a Rafaela. Rafaela, seja muito bem-vinda. Ellen, obrigada. É um prazer contar com você, uma pessoa que presta serviços para mim nessa área, uma pessoa extremamente... Eu amo o jeito que ela faz e ela é capaz de fazer do seu sonho a realidade, seja o seu sonho muito grande ou muito pequeno, sabe adequar os olhos dos nossos clientes, porque, na verdade, a gente tem que fazer nossa clínica para os olhos... A nossa clínica tem que ser feita para os nossos clientes. E nada melhor do que uma boa especialista. Nós estamos aqui com a Rafa Sena, que tem muito bom gosto e muita flexibilidade nos seus projetos. E eu queria, Rafa, começar, além de desejar mais uma vez, agradecer e desejar que você seja bem-vinda, que você se apresente para nós, né? Quem é a Rafa Sena, Rafaela Sena, e fale um pouco aí da sua arquitetura, da onde você veio, o que você faz. E aí nós vamos bater esse papo aqui juntinhas. Ellen, muito obrigada pelo convite. Gostei bastante de ser escolhida aqui para falar um pouco sobre a arquitetura de clínicas, né? Mais especificamente clínicas odontológicas. Isso. Estou super feliz. É um desafio clínico odontológica. É um desafio. Né?
É um desafio. Tem muito aparato técnico no projeto. Muita norma. Muita norma que precisa ser seguida. Sim. E a gente quer beleza. Isso. O projeto hospitalar, entre aspas, que a gente fala, já é um projeto complexo. Porque a gente está falando de um projeto que tem muitas normas. Isso. Tem que pensar na acessibilidade. E a gente não pode deixar de lado a estética. Principalmente numa clínica odontológica. Por quê? Isso. Porque vocês estão ali cuidando do nosso sorriso, da nossa fachada, né? Da nossa estética. Nada mais justo do que ter uma clínica que transmita essa beleza, né? Essa harmonia, né? Essa harmonia, né? Como a gente estava falando, né, Rafa? Tem tudo a ver, né? Sim. Porque, assim, o seu atendimento, o seu tratamento, ele tem que ser refletido em todos os momentos para o cliente. Sim. Então, desde o Instagram, como que ele está se posicionando no Instagram, até o seu posicionamento como dentista, os colaboradores todos e o projeto. Não adianta nada você ter muito conteúdo, ser um excelente odontólogo tecnicamente falando, se a sua clínica não condiz. Exatamente. E eu queria começar a perguntar para você quais são os erros principais. Eu vou chamar erros, não é erro, talvez não sabia que podia fazer melhor. Que você observa nessas clínicas, seja odontológicas, médicas, como que a gente pode melhorar? O que você olha, que você observa? Olha, hoje a gente já está mudando aí essa ideia de clínica odontológica que a gente tinha no passado, né? Daquele ambiente frio, impessoal, aquelas cadeiras dispostas todas... A famosa longarina, né? Todas lineares, assim, uma do ladinho da outra. Aquele ambiente muito claro, muito branco, sabe? Então, isso, de certa forma, afasta, né, o paciente, deixa até a ansiedade dele mais alta, né? Ele fica cada vez mais ansioso pelo atendimento, não gosta de estar naquele ambiente, não se sente acolhido naquele ambiente. Então, isso, na minha opinião, é um erro que a gente já está mudando, já estamos começando a mudar. E seria mais ou menos... Que dicas simples, sem muitos investimentos, por exemplo, a gente pode fazer numa clínica? Sim, olha... Para que ela fique mais, vamos dizer, humanizada. Humanizada. O layout da recepção, eu acho que poderia ser um layout mais de uma casa. À disposição do sofá, das poltronas, as cores utilizadas. Você sabe que hoje se fala muito da psicologia das cores, né? Então, a cor ela pode influenciar diretamente, a cor do ambiente pode influenciar diretamente na emoção e no comportamento da pessoa. Então, escolher cores mais suaves, tons mais frios, não frio que você sinta o ambiente impessoal, mais frio no sentido de um azul clarinho, um verde mais claro. A integração com a natureza é muito importante. Tudo isso faz com que você se sinta acolhido, que você se sinta à vontade, que você se sinta bem no ambiente. Então, seria... E os materiais, por exemplo? Que materiais que você falou, e uma coisa muito importante é a vegetação. Incluir algumas coisas, a gente tem que entender que muitas vezes são em prédios, né? Sim. Em salas comerciais. Mas você pode incluir um verde, né? E muitas vezes o dentista fica, mas eu posso botar um verde dentro do consultório, da sala de atendimento? Será que não vai ficar esquisito? Não, pode. Eu acho que deve, inclusive, deixar mais, humanizar mais, integrar com a natureza. Se você não tiver essa oportunidade de ter uma vegetação, né, um paisagismo, justamente por conta de ser uma clínica, não é difícil, utilizar de objetos decorativos que contenham um verde, uma plantinha natural, de preferência, né? Então, dá certo. Bom comentário, porque é muito comum a gente ver plantas que não pode. Não é que não planta artificial, possa. Mesmo aquelas que são muito parecidas. Não é que não possa. Fala um pouco sobre isso aí pra gente. No ambiente hospitalar, no ambiente de clínica, eu não gosto muito por conta do acúmulo de poeira que essas plantas podem... Artificiais. Então, assim, acaba que também a estética, por mais que
pareça muito, mas não é a mesma. Então, tentar sempre utilizar uma planta natural, né? Até pela... E você falou aí de cores. Que cores não podem ter? Olha, cores mais quentes, vibrantes, eu Por não exemplo? utilizaria. Não é que não pode ter. Às vezes, em certas situações, por exemplo, já tive até alguns projetos de clínicas em que a gente utilizou, por exemplo, laranja. O laranja é uma cor muito excitante. Então, não é uma cor que eu indicaria para colocar naquele ambiente. Porém, às vezes, uma logomarca tem aquele laranja, a gente quer fazer... O cliente pede que tenha esse link com a logomarca, né, para reforçar a identidade da marca. Então, assim, dá para colocar um elemento ou outro de cor, mas eu evito. Laranja, vermelho... Então, Remete a sangue, né? Remete a sangue. Então... E os materiais? Porque a gente vê muita ideia de branco, né? A gente falou de cor agora, aí eu vejo muito aquela questão do piso muito branco, a coisa muito branca. É legal porque remete à limpeza, ter uma clínica muito branca? Não, não. Pelo contrário, eu acho que vai trazer uma ideia já de afastamento, que é isso que a gente está falando. De hospital, de centro cirúrgico. Então, não precisa. A gente pode utilizar um porcelanato, não precisa ser polido, por exemplo, um porcelanato com acabamento natural. Ali a limpeza é fácil. Da mesma forma que a limpeza de um piso polido vai ser de um piso com acabamento acetinado. Tá? O que a gente precisa tomar cuidado são nas superfícies, principalmente dentro do consultório, de fato. Porque vocês trabalham muito com materiais abrasivos, né, que vão manchar. Então, a escolha da superfície correta é bem importante. Tem que pensar na função, né? Na função. Muitas vezes você quer aquela pedra maravilhosa Isso. e não pode bater um ácido que ela vai ficar estragada. Vai ficar manchada. Né? Então, escolher materiais adequados para cada local. E os detalhes, eu lembro que quando a gente estava lá fazendo o projeto, a bancada, né, onde ia lavar instrumental, tudo tem que ter uns detalhezinhos, porque a água não pode correr, a torneira tem que ser de determinada maneira, tem que ter a coisa da acessibilidade, o banheiro pode ir, são muitos detalhes. Exatamente, principalmente na expurgo e na área de esterilização, né? Então, tem que ter o pedal no piso, você ligar a torneira, né? Não tem jeito. Não pode manusear muita coisa ali, pegar com as mãos. Tem que ser tudo muito com cotovelo, né? A porta tem que ser aquela portinha que abre e fecha. Exatamente. Né? Então, são detalhes técnicos, que é como eu te falei, né? O projeto é bem complexo por conta de... A gente tem que unir o técnico, a parte técnica, com a parte estética, né? Que a gente não pode deixar de lado a parte estética. Rafa, agora vamos passar para a questão da ambientação, né? Saímos aqui de um projeto, porque muitas vezes a sala que a gente tem é aquele tamanho, é uma sala pequena e a gente tem que se virar ali no pode fugir daquilo. A gente recebe uma sala pronta, né? Sim. E aí a gente coloca um porta-retrato com minha foto, com meu esposo, com meus filhos, ou não coloco? Coloca muita coisa ali na estante, não coloco? Será que vai ficar poluído, né? Será que eu estou aqui conversando com o paciente? Tem tanta coisa aqui na minha estante que o paciente está nem escutando o que eu estou falando. Ele está olhando ali para o meu quadro, ele está vendo na minha viagem com meu marido ali no quadro, e ele está olhando ali uns livros e uma revista, não sei o quê. Né? Como é que é isso aí? Né? Esse limite aí? É muito pessoal. A decoração, eu deixo o cliente muito à vontade, porque eu acho que você tem que personalizar o seu ambiente. Eu estou ali para orientar. Lógico que eu vou falar, se tiver muito exagerado, uma coisa muito poluída, a gente dá um toque. Mas eu acho que não teria problema colocar um porta-retrato com a família. Eu acho que isso traz até uma aproximação com o paciente. Ele, de certa forma, consegue se conectar melhor com você, né? Com o profissional. Ele enxerga como uma pessoa humana mais que tem próximo. Uma vida ali fora, com filhos, que viaja. Então, acho que isso traz até um conforto. Mas, na medida certa, também não pode estar enchendo de porta-retratos, de livros, até pela questão da limpeza. Então, quanto menos objetos, quanto menos nichos, quanto menos prateleiras, menos
poeira, então menos um lugar mais Bactéria, fácil de acúmulo. limpar. É. Né, que a gente precisa. É tão importante, muitas vezes a gente quer melhorar uma clínica, um espaço, e dentista é meio que artista também, Sim. porque, né, a gente mexe muito com estética, com detalhe. Durante a faculdade a gente faz muito trabalho manual, né? Isso deixa a gente com um toque mais ali de artista, igual o arquiteto. Sim. E às vezes a gente acha que consegue fazer ali aquela redecoração, arrumar aquele espaço. E aí, o que você acha assim? Porque isso já aconteceu comigo, tá? E é uma dica que eu deixo, né, para os colegas. Quando vocês quiserem fazer uma melhora naquele ambiente, às vezes está perto do Natal, você quer dar uma repaginada ali, a clínica está 3, 4, 5 anos com aquela mesma cara, e às vezes você não quer contratar um profissional. E aí, não, vou trocar só isso, vou fazer só isso. Não vou mexer com arquiteto, porque senão vai ficar caro. E aí você, às vezes, investe e não tem aquele resultado. Sim. É como a gente estava até conversando, né? Sobre que vocês são muito parecidos. O odontólogo, ele é muito parecido com o arquiteto. De que forma? Vocês planejam, tem o anteprojeto, então faz todo aquele planejamento do sorriso. Depois mostra para o cliente o 3D, que é o que a gente faz, para saber se está harmônico. Porque às vezes até a gente mesmo, pensando ali naquele ambiente, talvez as ideias, na hora que você vai colocar no papel, nem batem. Então, quando você mostra, quando você tem ali um 3D, que você enxerga, que você visualiza o ambiente, que está ok, que realmente está harmônico. Fez a diferença, que né? você vai mostrar para o cliente antes de executar. Então, são etapas que talvez um leigo, uma pessoa que não é arquiteta, não vai conseguir chegar nesse resultado porque não tem não fez todo esse planejamento, olhos, né? não tem esse olhar, né? Mas, enfim, e é o que eu digo. Às vezes, a gente pensa que vai economizar por não contratar um profissional e acaba gastando mais, porque não usa o material adequado, porque não consegue achar uma solução que seja similar com um custo mais reduzido, que isso um arquiteto, um profissional vai te dar essa possibilidade. Então, não, achei muito caro esse revestimento. Me mostra uma opção que vai se adequar ao que a gente está, de fato, projetando, planejando, e que não vai mudar a estética, mas que seja mais econômico. Nós temos esse papel de ir atrás, não vamos impor, vai ter que colocar esse revestimento porque tem que ser esse. Não, a gente vai dar opções mais em conta. Então, acho que é aí que a pessoa se engana, né, na hora de fazer por conta própria. E acaba gastando muito mais e no final não faz diferença. Não, e aí tem que fazer de novo, porque não ficou legal, não ficou satisfeito. E existe um serviço de consultoria? Existe. Por exemplo, eu quero só mexer nessa sala aqui. Existe. Eu não trabalho muito com essa parte de... Acho que essa parte a gente pode... Mas existe. Existe esse tratamento. Existe. Você é que não é da sua... Mas existe a possibilidade. Existe. Geralmente, então, tem arquitetos. Inclusive, tem arquitetos que trabalham de maneira online. Sim. Né? Que eles são tipo freelancers, né? Sim. Então, você manda a foto da parede, você manda as medidas online e eles fazem o projeto, cobram super em conta e lhe ajudam. Porque, às vezes, a pessoa não pode fazer o projeto da sala toda, não pode tudo. Mas existem locais que você tem acesso a esses arquitetos. Às vezes, são pessoas que não têm tanta experiência, mas que já têm o olhar diferenciado. Porque já tem toda uma formação e tem muito deles, eles nesses sites desses freelancers, eles são, inclusive, eles são qualificados pelos clientes. Então, você consegue pegar bons arquitetos, né, pessoas que são naturalmente... já têm uma experiência natural, um olhar mais... E fazem e ajudam as pessoas. Então, você faz tudo ali online e aí executa. Vai dar mais trabalho, porque você, como dentista que não entende, vai ter que ir atrás do material, vai ter que executar, vai ter que estar ali com o pedreiro, muitas vezes vai ter que ir atrás do sofá naquela especificação. Mas existe essa possibilidade. Não, aí a gente está falando de um projeto à distância, porque o projeto de consultoria,
ele não chega a ser nenhum projeto. É mais uma consultoria mesmo, que uma conversa, a pessoa vai até o local, vai dar umas dicas, né, digamos assim, do que coloca, pode até fazer uma listinha do que comprar, mas não tem um projeto de fato. Certo. Então, quando a gente vai para um projeto, a gente já seria realmente um projeto que ele teria que fazer sem ser a consultoria. Então, acaba que nem vale a pena, sabe? Entendi. Porque você colocando tudo no programa, direitinho, é muito mais fácil. Entendi. Não compensa. Não compensa. Me diga uma coisa, Rafa. Outra coisa, como que a gente pode, né? Quais são os elementos, né, que a gente pode, por exemplo, iluminação, ventilação, como que a gente pode melhorar esse aconchego que você falou aí, né? Do paciente? Olha, eu gosto muito, lógico que a gente está falando de um ambiente que tem que estar confortável. Então, a utilização, principalmente em circulações, na recepção, de uma iluminação mais intimista, algo mais tons mais amarelados, fugir um pouco daquela iluminação fria, que são mais brancas de hospital. Isso daí já gera ali um conforto no ambiente. Só que a gente tem que pensar também no ambiente do consultório, que é um ambiente de trabalho para o profissional. Então, a gente tem que deixar um ambiente confortável para que o paciente se sinta bem ali na hora do procedimento, mas a gente precisa de uma iluminação adequada para aquele profissional. Então, o que é que eu acho? Se você tem a possibilidade de maximizar as aberturas, tipo janelas, quanto maiores, quanto mais iluminação natural, e aí a gente entra na sustentabilidade, né? E aí menos energia artificial. Não, ar-condicionado até que a gente precisa aqui, a né? gente tem que ter. Tem que ter, mas muito mais pela eficiência energética. Entendi. De diminuição de luzes artificiais. E aí, aproveitar dessa abertura para integrar com o paisagismo. Então, colocar um belo paisagismo ali bem de frente para essa abertura. Isso tudo vai trazer um conforto ali para o ambiente. E o ambiente vai estar adequado para o trabalho do profissional. Tá? Então, essa iluminação mais intimista e uma iluminação adequada para o trabalho do profissional. Rafa, e em relação ao projeto em si, quando um dentista te chama, né? Eu quero fazer o projeto da minha clínica. Vamos ver a primeira clínica. Quais são, assim, qual é o bate-papo que você vai ter? Quais são as coisas importantes que ele precisa falar? O que você vai ter que ter em mãos? Como é esse bate-papo inicial? Como que funciona isso? Primeiro, a gente tem o primeiro contato, que eu gosto que seja no espaço, na clínica. Porque lá a gente vai entender quais são as dificuldades que ele vai me passar, o que é que incomoda ele, até no dia a dia, no fluxo. Né? Se a gente consegue mudar, de repente, o layout para que fique um layout mais funcional, que seja tudo muito mais fácil e que melhore a dinâmica ali do trabalho. Então, onde está posicionado hoje o expurgo e a esterilização está adequado? É perto de onde tem os consultórios? É fácil o acesso? Se não está, vamos mudar. Então, ter toda essa conversa no local, que ele vai me mostrar. O compressor, onde colocar. Barulho do compressor. Então, tudo isso é uma conversa que a gente vai ter no local, que ele vai me explicar, vai mostrar os pontos que incomodam, que podem ser melhorados. E aí, depois, a gente tem a conversa, que é o briefing, que ele vai falar tudo, né, pontuar o que a gente viu na clínica e o que ele pretende colocar no futuro, né, nesse projeto, que ele quer que eu coloque, né, que melhore, que adapte. Depois a gente vai para a parte técnica, que são as medições, e aí daí que a gente vai ver se é possível, por exemplo, mudar esse expurgo e essa esterilização lá daquele lugar que está incomodando para outro lugar. Por quê? Porque se for um lugar que já existe, se for uma reforma, a gente tem que pensar em pilar, toda a parte estrutural. Então, são várias etapas que
a gente precisa, né? Não dá para fazer literalmente da cabeça da gente. Da cabeça. Não dá, tem que ter um profissional, tem que ter né? um profissional. E trabalha com a questão do conforto. Quando eu falo conforto, a gente pensa logo em sofá, mas assim, conforto acústico. Conforto, né? acústico. Será que eu posso mudar? Eu tenho uma sala aqui, eu quero abrir outro consultório aqui, mas está do lado do compressor. Será que eu vou conseguir abafar? Isso. Como vai ficar a temperatura ali naquela sala, aquele compressor, eu vou mudar de lugar? Eu uso... Justamente. Enfim, são tantos detalhes. Muitos detalhes. E alturas específicas de gases, né? Alturas de pontos de gases, que a gente tem que deixar exatamente naquela posição. A circunferência da cadeira, do dentista. Isso. Então, o posicionamento da cadeira é muito importante. Que equipamentos você vai usar? Que equipamentos? Hoje você não tem, mas no futuro você vai ter. Então, já pensar, já pensar ali nas tomadas. Exatamente. Não só dos equipamentos existentes, mas de futuros equipamentos. A tecnologia muda muito. A gente sempre está colocando uma coisa diferente, que existe uma tomada de um jeito diferente, que existe uma carga de energia, que às vezes precisa colocar um estabilizador. Isso. Né? Então, tudo isso vai... Né? E aí tem a questão do mobiliário também. Exatamente. Né? A questão da madeira... A gente tem que pensar no consultório, um consultório ergonômico para o que vai passar muito tempo lá, quem é o profissional. Então, precisa estar tudo muito ergonômico, muito funcional, muito fácil de acesso, gavetas próximas. Então, a gente tem que pensar nesse fluxo, até para melhorar a dinâmica de trabalho, né, a eficiência do trabalho. Então, tudo isso tem que ser pensado. A posição da pia vai ficar do lado direito ou do lado esquerdo. Do lado esquerdo por quê? Porque está mais próximo ali da auxiliar, da cadeira da auxiliar. Tem auxiliar, não tem. Tem dentista que não tem auxiliar, exatamente. Então precisa estar mais perto das bancadas. Justamente. Tudo isso a gente tem ali que ir pontuando no briefing, que é aquele primeiro contato que a gente tem conversa. Com o dentista. E aí depois é que a gente vai ajustando para... Eu lembro bastante quando a gente estava fazendo o último projeto, a questão de mesinhas com rodinha. Porque a gente vai adquirindo equipamento, por exemplo, tem o laser, o light touch, precisa de uma mesa só para ir de um móvel de rodinha. Por quê? Porque lá são vários consultórios. Então, distante, então tem que fazer um móvel pequeno, mais estável. Isso. E aonde esse móvel vai ficar durante o dia? Né? Então, ele vai ficar jogado no meio da clínica. Isso. Tudo isso tem que pensar, porque fica aquela impressão de estar desorganizado, o negócio está ali num canto qualquer. Isso. Né? Será que aquele canto ali parece loucura, mas não é. Onde eu estava deixando o laser, por exemplo, era um lugar que batia sol. Quando a gente estava em atendimento, de segunda a sábado, que a gente atende lá sábado de manhã também, estava a cortina baixa, o ar-condicionado. Ok, mas no domingo, se a cortina ficar levantada por acaso, porque às vezes para de dar sol, a gente abre a cortina para entrar uma luz. Sim. E aí o sol bate no equipamento. Aí danifica. Danifica, então não pode. Prejuízo. Então, tudo tem que pensar. Onde é que eu vou deixar esse equipamento? O estacionamento do carrinho, que foi onde vai a gente bateu muito nessa tecla. Né? O carrinho que às vezes o dentista naquele dia ele está atendendo só porque o seu auxiliar está em outro lugar. Então, eu tenho que ter uma mesinha que vem, o gaveteirozinho que vem, fica ali perto. Próximo. Depois eu encaixo. Justamente. É muita. E aí, esse encaixar é possibilita melhor disposição, facilita a circulação e a do circulação. dentista. Não fica também aquele negócio engessado ali atrapalhando. Tem que você pensar, não tem onde posicionar ele. Pensar como que o paciente vai entrar na sala e sentar na cadeira. Será que ele vai dar uma volta na cadeira para sentar? Justamente. Tudo ou isso se ele tem já que ser vai entrar pensado. e sentar adequadamente? Onde ele vai botar os pertences dele? O ponto no teto para televisão, então tem que ser um ponto específico. O ponto da cadeira tem que estar no piso, no lugar certinho. Porque imagina, você colocou todo o porcelanato, e aí, na hora... E o ponto está errado. Está errado, vai quebrar. Aí vai, quebra. Tudo. Então, tudo isso você só tem como ter acesso com o projeto. Com o projeto. E muitas vezes no projeto muda 2, 3 vezes, porque vai lembrando de insights, não vai ter que virar a cadeira. Exato. Não, a cadeira tem que virar de ponta cabeça. E ali, enquanto está no computador, que você só gira, tá ótimo. Tá ótimo. Né? Agora, mais na frente, aí vai ter que quebrar um monte de piso, encanamento. Exatamente. Para de trabalhar. E aí é prejuízo maior, porque tem que parar o atendimento, a batida, o barulho, gente cruzando, às vezes tem que ser de madrugada o atendimento. Tudo porque não foi planejado adequadamente. Rafa, outra coisa que eu percebo, assim, eu gosto muito dessa arquitetura mais humanizada para clínicas odontológicas.
construir sempre essa questão do aconchego, né? Que é o nosso principal diferencial hoje. Mas eu vejo clínicas bonitas também e elas são extremamente tecnológicas. Então, você entra aquele negócio high-tech, né? Aquele negócio muito espelho, talvez, muito vidro, muito... Coisas que remetem à tecnologia, não sei, as luzes de alguma maneira. Mas é possível você mostrar uma tecnologia, porque é importante o cliente entender que você está moderno, que você tem equipamentos tecnológicos, mas dentro de um contexto de uma arquitetura mais humanizada? É o que eu falo sobre a decoração, pontuar. Então, você pode ter um ambiente, tô fazendo uma analogia, um ambiente muito neutro, muito clean, e colocar pontos de cores em um objeto de arte, em um objeto decorativo. A mesma coisa com a tecnologia. Você pode ter uma clínica super humanizada e pontos de tecnologia mesmo, uma TV que vai mostrar uma TV mais moderna, uma tela de LED que mostre, sei lá, mostrando um procedimento diferenciado. O som, a integração do som, acho que isso já é uma tecnologia que eu gosto muito. O som ambiente. Isso tem qualidade, né? Esse som. Não dá para ser uma caixinha de som do computador. Não, tem que ter o som ambiente, como a gente fala, né? Aquele som que abraça todo o ambiente, que o paciente entra e ele já é recebido ali com aquela música calma, com o cheiro. Às vezes os colegas, alguns não têm em casa, tem uma baita sala de som. Sim. E lá na clínica colocam uma caixinha de som ali no computador. Ou então até o som da TV. A TV que eu usava na minha casa, eu vou levar para a clínica e vou comprar uma TV melhor para a minha casa. E aí eu vou ficar ótimo no meu final de semana e meu cliente vai estar vendo uma TV. A experiência... Aí perde. Mais ou menos. Mais ou menos. E aí por que ele vai voltar para a sua clínica? Justamente. Se você é mais ou menos como todos os outros. Exatamente. Então, assim como você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Então, se eu entrego tecnicamente uma boa faceta, um bom implante, uma boa restauração, uma boa limpeza, eu tenho que entregar um banheiro limpo, um banheiro organizado, um banheiro extremamente bem arrumado, por mais que não seja do material mais caro, mas ele é um banheiro que está ali harmônico, ele é simples, mas ele é muito bem arrumado. É um jarro de planta simples, mas não tem folha seca, a planta está bonita, não está derramando, não tem, sabe? Tem que estar tudo alinhado. Começa na fachada. Boa, vamos falar de fachada. Começa na fachada. Quando o cliente já tem aquela primeira ideia de atendimento, de como será o atendimento dele, já na fachada. Ele já tem já consegue ter essa noção de como será o atendimento já ali na entrada. Então, tudo inconsciente. Tudo inconsciente. Na hora que você vê aquela clínica de um jeito, você tem um sentimento. Quando você olha para outra fachada, você tem outro sentimento. Você tem que ter uma fachada convidativa. Então, se a fachada não é convidativa, eu nem vou entrar. Não tem nem chama atenção. Às vezes não sabe nem que é uma clínica ali. Exatamente. Né? Inclusive, eu já passei por isso e vamos passar, porque é sempre aparecendo inovações, a gente precisa estar mudando. Bom estar acompanhando, né? As mudanças. Mas a fachada é um marketing para a gente. É um ponto importantíssimo a fachada. Ou ela chama atenção por uma coisa, ou ela chama atenção por outra coisa. Exatamente. Mas aí se ela for neutra, então ela não vai chamar atenção, não vai adiantar nada. Você está jogando dinheiro no lixo. Então, assim, você está perdendo a oportunidade de estar atraindo, inclusive, o cliente certo. Porque se a fachada está feia, aquele nome ali está coisa antiga, um negócio que ou não está com a manutenção muito bem feita, ou está feio, uma coisa antiga, você vai atrair clientes que não estão atrás de qualidade. Aquele cliente que tanto faz para ele, que está importando é o preço. Aí você lá dentro, você tem um excelente serviço, quer cobrar pelo aquele seu excelente serviço e o cliente não vai pagar. Exatamente. Não vai pagar por quê? Porque antes dele passar pelo teu serviço, ele vai ter que te comprar. E aí você está mostrando para ele o quê? Que o seu negócio é mais ou menos. Que o seu atendimento é mais ou menos. Porque lá na fachada está caindo a letra, a luz está apagada,
ou a placa está antiga, a tinta da parede já está outra cor, já está desbotada, a calçada do negócio está em pedra, mas a calçada é pública, não é minha, então eu não vou gastar dinheiro. Exatamente. E aí quem vai perder é você. Não adianta que a conta chega. São investimentos. São investimentos. A conta chega para nós mesmos, é para o dono do negócio. Então, lá, arruma lá a tua calçada. Não é tua, é do prefeitura, é da prefeitura. Problema da prefeitura. Não é sua. Coloca lá seu vaso ali com a planta na fachada. Eu estou falando isso para quem tem clínicas pequenas. Às vezes é na porta ali da rua, abriu a porta, já está na calçada. Sim. Tem que ter esse cuidado. E até voltando para o assunto, eu não quero gastar muito. Quero melhorar minha fachada, mas eu não quero gastar muito. Você posicionar uma logomarca O posicionamento da logomarca é muito importante. Então, uma iluminação pontuada, bem planejada. O paisagismo é muito importante. Ele lhe atrai. O paisagismo, ele Com certeza. Ele acolhe. Então, você tem essa vontade de entrar num lugar que tem aquele verde, que tem materiais naturais. Aquilo chama a atenção. Às vezes, nem precisa ser muita coisa, uma coisa muito tecnológica, com muita luz, com muito LED. Mas aquela logo bem posicionada, aquele material bem escolhido, tudo aquilo, conjunto... Comunica. E às vezes e o é menos convidativo. é mais, né? O menos é mais. Às vezes o menos é mais. É melhor você ter menos do que passar do ponto. Sim. E ficar em excesso. Isso. Né? Reforçar a identidade da logomarca. Né? Tudo então, tem que estar comunicando. Tudo tem que estar comunicando. Não adianta. E tem que estar comunicando com o interior também. Então, não adianta também ter só uma fachada belíssima. E aí, quando você entra... Tá tudo caindo nos pedaços, né? Não comunica. Isso mesmo. Com o exterior. É a mesma coisa do próprio sorriso. Você não pode. O paciente chega na clínica, eu quero fazer faceta na boca toda. Só que ele está cheio de problema ortodôntico, cheio de cárie, cheio de problema de canal. Não adianta colocar faceta, amigo. Tem que resolver a saúde primeiro. Exatamente. Então, quer fazer uma reforma, não é só trocar o sofá nem o papel parede. Vamos avaliar o que realmente vai fazer diferença. Mas eu tenho um limite, eu não tenho esse dinheiro todo. Mas faz por etapa. Mais ainda importante, você ter a consultoria, o serviço de um especialista, de um arquiteto. Sim. Porque ele vai te dizer, aqui, quantas vezes, poxa, eu quero mudar a clínica toda, mas agora eu não tenho esse capital. Então, vamos fazer o projeto todo e vamos fazer por etapas. Vamos começar com a pintura da parede? Não, vamos começar pelo piso, porque você quer mudar aquela cadeira para cá, então a primeira coisa que tem que fazer é piso. Então, tudo isso o arquiteto vai estar te direcionando. Então, você contrata um projeto e vai fazendo por etapas, coloca dentro do planejamento financeiro. Sim. E vai fazendo por etapa. Tem que conversar abertamente com o arquiteto. Eu quero fazer isso, eu tenho isso, o que eu posso fazer? Vamos fazer por etapa. Tem um projeto no ponto... Você já está com o projeto no ponto e você vai seguindo as etapas do projeto, que já foi planejado para aquele espaço. Você até falou sobre a consultoria. Eu acho muito complicada a consultoria, quando você não faz o projeto, porque é justamente isso. E são os problemas, não só problemas, mudar um piso, isso é o mínimo, problema estrutural mesmo. Então, um vazamento que tem na parede, um mofo que tem... Então, tudo isso a gente observa quando vai fazer uma visita técnica. Se você vai fazer uma consultoria, eu quero mudar só esse papel de parede. Ok, a gente vai mudar o papel de parede. Mas se tem uma infiltração atrás desse papel de parede, aí como é que resolve? Vai só cobrir a infiltração? Então, tem muita coisa por trás que só o profissional enxerga. E que é muito melhor você, de fato, fazer o projeto inteiro. Nem que faça por etapas. Isso. A gente, como profissional, a gente tem que orientar da melhor forma. Então, a gente vai ajudar nessas etapas. Mas é muito melhor que faça uma coisa organizada, planejada, que siga as etapas. E nós, como nós estamos dentro ali do negócio, o pessoal fala assim, está no olho do furacão, não enxerga, não vê, né? Está no meio do tiroteio, não enxerga. Então, precisa da pessoa de fora para dizer, ei, tu quer mexer bem aqui nessa mesa, mas aquela fachada está muito pior. Vamos começar Começa por pela ali. Fachada. Porque é o olhar mais criterioso, é a primeira né? impressão. Vocês estão mexendo com a nossa fachada, então a fachada de vocês tem que ser condizente com o atendimento e com então, vamos começar pela fachada, que é a primeira impressão que o cliente vai ter, o paciente vai ter. Isso mesmo. Depois a gente passa, vai
seguindo o bolso do cliente, né? São muitos detalhes, né, Rafa? Muitos detalhes. Mas que precisam ser considerados. Você que vai fazer um projeto, seja de expansão, de aumento ou outra clínica, pense, faça um projeto adequado, contrate um arquiteto, nem que faça por etapas, às vezes coloque no planejamento financeiro, nem que às vezes precise esperar 1 ano para começar aquilo ali, até para ver questões de valores. O arquiteto pode te ajudar em relação a isso. Às vezes você pensa, eu vou gastar tantos reais, e conversa com o arquiteto, não é só isso não, te prepara porque é 5 vezes isso, ou não, a gente pode fazer só com isso. Então tudo isso é a importância de um profissional que te ajude. Ele tem que ser parceiro. O arquiteto não pode ser você lá e ele aqui, tem que ter essa interação entre vocês, tem que ser um jogo aberto. Eu preciso fazer, eu posso fazer, eu quero, não, mas aí tá feio aqui, melhora isso, faz aqui. Tem que ter essa parceria, porque às vezes é uma coisa de longos anos. Sim. Hoje é um projeto, dali a 3 anos já mudou. Sim. A clínica é outro público, muitas vezes cresce, diminui, muda o perfil de paciente. Então, vamos mudar o projeto, chama a pessoa, vamos readaptar. Então, é uma amizade ali por longo tempo. A gente vai ajudar vocês a entregar essa experiência para o cliente. Isso. Porque é uma experiência. Com certeza. Até assim, não vou generalizar, mas muitos pacientes, você deve até saber, que tem traumas, que chegam na sua clínica com traumas, de dentista, a maioria. Já foram atendidos em consultórios frios, impessoais. Então, já tem aquele receio de chegar, de ir. Aquele bloqueio. Então, quando ele entra, que é acolhido ali, que é abraçado por aquele espaço, aconchegante. É diferente. Ele sente a diferença, sim. Sente a diferença imediatamente. Já quer voltar. É isso aquele mesmo. trauma já vai sendo resolvido ali. É isso aí. Então, pessoal, é muita coisa interessante essa parte da arquitetura, do design, do conforto do cliente. E a gente vai finalizar agora esse podcast. Eu espero que vocês pensem e tenham essa ideia essa noção, quando vocês forem fazer essa reforma, para não estar jogando dinheiro fora, investir. Muitas vezes você investe mais do que o que esperava, mas resolve uma coisa mais definitiva. Então, assim, vale a pena essa consulta, contratar esse profissional especializado. E eu agradeço mais uma vez a você, Rafaela. Eu que agradeço. Um prazer enorme esse bate-papo com essa pessoa tão maravilhosa, de bater papo tão leve. E quem quiser conversar com você, quem quiser te encontrar, onde que a pessoa pode te encontrar, Rafa? Tem o meu Instagram. Qual é? Profissional, Rafaela Sena Arquitetura. É Rafaela com H? Rafaela com PH e 2 L's. Rafaela Sena Arquitetura. Sena S-E-N-A. N-A. Arquitetura. Arquitetura. Rafaela Sena Arquitetura. Isso. E aí pode mandar pergunta, pode perguntar, pode encher o saco da Rafaela. Pode, estamos aqui. Maravilha. Então é isso, para pessoal. Ajudar. Isso mesmo. Espero que você tenha anotado aí as dicas e faça um bom proveito, tá? Então, todo domingo nós estamos aqui. Marca alguém ou manda para alguém que está fazendo sua reforma, que está querendo saber sobre clínicas, que nós temos aqui sobre vários assuntos, não só sobre arquitetura, design. E aguardamos vocês num próximo episódio. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.